Olá, colecionadores, seguidores do canal Coisa de Colecionador. Vamos dar uma préviazinha aqui das edições que eu escolhi nesse mês de maio para comprar da Panini Comics, tá? Exclusivamente Panini Comics. Aqui eu já recebi o meu lotezinho aqui do mês de maio. Só ficou faltando uma edição que eu já vou antecipar para vocês, que é uma edição que a Panini atrasou o lançamento, que é Mulher Maravilha e o Flash, número 1. Por que eu escolhi Mulher Maravilha e o Flash? Porque a história da Mulher Maravilha está sendo contada atualmente pelo Tom King, que é um autor que eu admiro muito, e vocês vão ver até aqui várias edições com referência ao Tom King, tá? Além da Mulher Maravilha e o Flash, que eu vou mostrar num vídeo da semana que vem, provavelmente, ou no final dessa semana, talvez ainda, eu vou adiantar aqui os outros 4 volumes que eu escolhi comprar esse mês de maio. São histórias, são quadrinhos mais direcionados a um público adulto. Não é história para adulto, não tem a ver com excesso de violência ou com cenas de sexo, que todo mundo meio que às vezes confunde, né? Isso aí como sendo história para adulto. Não é. História para adulto é quando a história é mais bem contada, é uma história mais com várias referências literárias, que não tem uma narrativa muito linear, que ela é entrecortada, é uma história mais difícil de uma pessoa entender. Por isso é que eu chamo de história mais para adultos. Logicamente, muitos jovens já vão ter capacidade de ler essas histórias, não é nada assim que, não, é impossível, não é nada disso, mas apenas é mais direcionado a um público mais velho, que inclusive também vai aproveitar mais por causa das referências das histórias. As histórias fazem referências a citações literárias, a diversos livros, né? E também ao passado da história em quadrinho, né? Então, quem tem um conhecimento maior das histórias em quadrinho, principalmente no caso aqui da DC Comics, né, que é o caso do Tom King, vai curtir mais. Mas não é obrigatório, é apenas mais indicado para pessoas um pouco mais velhas, tá? Vou começar aqui por Rua Perigo. Rua Perigo do mestre Tom King, que eu acabei de falar, que também eu comprei a Mulher Maravilha, porque é a história do Tom King, tá? E aqui com arte do Jorge Fornes, que não é um artista muito do meu agrado, mas a história do Tom King normalmente supre essa questão da arte não ser da melhor qualidade. Já li o volume 1, tem um vídeo no nosso canal falando do número 1 de Rua Perigo, que é bem interessante. E vou ler aqui a conclusão, depois eu vou gravar um vídeo falando as minhas conclusões sobre essa edição, tá? E também vou gravar uma prévia, um vídeo separado, uma prévia mostrando a arte dessa edição. Basta você continuar no nosso canal, se inscrever no canal e acompanhar os nossos vídeos que você vai ver uma prévia bem rápida dessa edição aqui por dentro. E depois um vídeo mais complexo, fazendo uma análise um pouco mais detalhada, não só da edição do volume 2, mas da história como um todo, do Rua Perigo como um todo, tá bom? Outra edição que eu escolhi para esse mês também é do mestre Tom King. É o Batman, que já saiu na edição, da série regular do Batman, né? Na fase de 2019, 2020, quando o Tom King praticamente aconteceu, né? Foi quando eu descobri o Tom King, foi lá em 2019, quando ele começou a escrever a série regular do Batman. E é uma série tão bem reconhecida que a Panini lançou a edição em capa dura. Já está lançando há bastante tempo. Esse aqui é o volume 9, chamado de Dias Frios. Dias Frios. Uma coleçãozinha que eu acho bem agradável. Primeiro porque as histórias do Tom King são sensacionais. Essa fase, para mim, é uma das melhores fases do Batman de todos os tempos. Todos os tempos eu leio Batman desde os anos 70 e, para mim, Tom King aqui fez um trabalho excepcional. Logicamente, respeitando o Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, é claro. Mas o Cavaleiro das Trevas é uma história à parte, é uma coisa bem diferente. Se você pensar em história regular do Batman, eu considero a fase do Tom King uma das melhores, sem dúvida nenhuma. Além disso, tem a arte, por exemplo, aqui do Lee Wicks, que é um grande artista, já um veterano, né?
um grande artista. E outros aqui nessa edição compõem essa edição. Depois também vou gravar um videozinho mostrando a arte por dentro e no final vou gravar um vídeo falando da série como um todo. Eu acho que a série, inclusive, está chegando ao final. Não sei se ela vai até o volume 10, eu não sei exatamente. Mas é uma série que com certeza vale a pena. Eu tenho todos os números e depois eu vou falar um pouco mais sobre... Aliás, eu vou falar muito mais sobre Batman e Tom King no nosso canal aí, tá? Outra escolha minha para o mês de maio é, logicamente, Spawn. Spawn que volta ao Brasil, finalmente numa editora que eu acho que vai ter o cuidado devido de publicar o Spawn, coisa que até hoje não aconteceu, né? Ele já passou por outras editoras no Brasil, mas nenhuma delas teve o devido respeito com o personagem, que já é um personagem consagrado lá fora. Aqui no Brasil, infelizmente, não. Muito por conta do trabalho de publicação. Eu, como respeito o trabalho da Panini, acho que a Panini vai conseguir manter o Spawn no Brasil aí por muito tempo, se Deus quiser, e trazendo muito material dele, tá? Então, esse mês está saindo aqui o relançamento do Spawn no Brasil. Então, está saindo o Spawn Origins, volume 1, tá? Com, logicamente, a fase do McFarlane, que é o criador e autor das primeiras histórias, tanto na história quanto na arte. Esse volume reúne do número 1 ao número 7. Da mesma forma que os outras edições que eu falei. Depois eu vou gravar uma préviazinha para você ver a arte no interior da edição, tá? Mas é uma das minhas escolhas para o mês de maio. E, finalmente, nas minhas pouquíssimas escolhas para o mês de maio, porque eu faço uma seleção muito, muito criteriosa para não ficar lendo muita coisa que, na minha opinião, não vai acrescentar em nada. Tem, logicamente, o outro lançamento da Panini, que é o Spawn Volume 1, que, na verdade, ele compõe as histórias a partir do número 296 e vai até a edição comemorativa número 300, para vocês confirmarem que o Spawn é um sucesso lá fora. Tanto é que ele já chegou a ter mais de 300 edições, tá? A Panini fez um lançamento simultâneo aqui, eu achei inteligente, tá? Porque ela lança a origem, aquelas histórias lá de 1992, a partir de maio de 92, e lança simultaneamente uma fase bem mais nova, que começa em 2019, e que não é necessário para você ler. A partir daqui, você ter lido todos os 295 números anteriores. Não há necessidade. Ele faz uma recapitulação aqui no início desse volume e depois ele começa a contar a nova fase do Spawn. Então, é para todos os públicos, o que é uma coisa bem legal, né? Agora, não resta dúvida também que é uma edição muito acessível, é uma edição bem simples, é capa canoa, lombada quadrada, que eu pessoalmente nem gosto muito, acho que ela tem a tendência de descolar a capa das páginas, mas é um preço irrisório. Essa edição, por exemplo, aqui custa R$19,90, né? Mais barato que isso é praticamente impossível. E essa daqui não é tão barata, mas ainda assim é acessível. R$ 44,90, porque são histórias mais novas, né? Essas aqui são histórias muito antigas. Mas aqui também o mesmo acerto editorial, porque o objetivo da Panini é atrair um público novo, o pessoal que nunca leu o Spawn, que é um personagem que no Brasil tem um público muito pequeno. Então, você lançar uma edição mais acessível é, sem dúvida nenhuma, um acerto editorial, não tenho a menor dúvida. Mas, por outro lado, lamenta-se um pouco porque a qualidade dessa capa canoa, dessa capa quadrada, lombada quadrada, ela realmente é bem inferior, é bem fraquinha. Mas, por uma questão de ter um personagem mais direcionado para um público mais adulto, com histórias mais para um público adulto, foi uma das minhas escolhas para o mês de maio, junto com o Batman do Tom King, Rua Perigo do Tom King e a Mulher Maravilha do Tom King, que ainda não chegou, mas depois eu gravo um vídeo mostrando também a edição da Mulher Maravilha. Todas essas edições aqui vão ter vídeos individuais, fazendo uma préviazinha, dando uma folheada nelas, e depois um vídeo fazendo comentários um pouco mais a respeito da história, propriamente das histórias aqui. Tá bom, gente? Fica essa dica do canal de colecionador.
as edições de maio de 2024. Até a próxima.